Mas aí a gente sai aqui do nosso mundo tecnológico e a gente fecha com a Pasi, que vai ter o Papo com a Pasi. Na segunda-feira estarei lá com ela no podcast dela. E Pasi, você fala muito de liderança e dentro dos processos de liderança, feedback é algo que é muito importante, não só para jornadas pessoais, como profissionais. Qual a sua visão a respeito do feedback? Mas a sua visão de feedback não tem que ser fofo, Pasi? Não tem que ser fofo, tem que ser nada fofo. Pode vir, ó, bata no peito. Vamos lá. Primeiro tem um disclaimer aqui que não tem a ver com vai ter caído aqui a ligação. Eu acho que a gente primeiro precisa dar nomes certos. A gente está dando nomes muito generalizados para as coisas. Então, o feedback que eu venho falar aqui não é avaliação 360, não é aquele one-on-one, não são essas coisas. Feedback, primeira coisa, feedback tem que ser constante, claro, objetivo e recorrente. Então, para mim, isso é a primeira coisa. Feedback, qual é o canal para se usar? E feedback, ele é o que eu estou falando, pelo menos nesse momento, é o corretivo. É aquele que tem o objetivo de transformar. Semana passada, por coincidência, eu estava num grupo e a gente estava conversando sobre feedback. E eu tive uma definição muito boa de feedback, eu adorei. Feedback é presente. O que é presente? Presente é alguma coisa que quem está dando feedback está dando presente. Você dá o presente para outra pessoa. Falei até com o Grau aqui, ele falou: e se a gente dá para o feedback para a pessoa e a pessoa não responde? Você deu um presente, a pessoa não agradeceu, problema dela. A pessoa não gostou, problema dela. A pessoa ignorou, problema dela. A pessoa não vai usar, problema dela. A pessoa agradeceu, que bom. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem com relação ao feedback. O seu papel como líder é dar, como líder, como parceiro, como alguém que se importa com o outro, é dar o feedback. Então, essa é a primeira coisa que eu acho que quem dar um feedback é um ato de amor. Se você lembrar do presente, eu acho por isso que eu gostei tanto dessa analogia, para mim fez muito sentido. Se você lembrar que quando você está dando feedback, você está dando um presente para essa pessoa, porque não é um lugar de conforto. É muito mais confortável você simplesmente não falar nada. Lembrando que feedback que eu estou falando é o corretivo. Se você não falar nada e a pessoa fez alguma coisa errada, ou ruim, ou que poderia ser aprimorada, você está na sua zona de conforto. Você se passa por bonzinho. Então, quando você está dando, você está saindo da sua zona de conforto, você está sendo desconfortável. Então, isso é um presente. Então, das reações que eu falei, normalmente essas reações são divididas em 4. Qual é as tendências que as pessoas têm? Negar. Não, eu não sou assim, não, eu não errei, não, eu não fiz, não, eu não isso. Isso é um problema dela. E o que você deve falar quando você for dar o feedback? Primeira coisa que você deve. Eu já vou falar como é que você dá feedback, mas quando você for dar, você já tem que abrir com o seguinte disclaimer: olha, eu estou dando esse feedback. Você faz o que você tiver que fazer. Claro que se você for líder, aí você impõe. Eu espero isso de você. A segunda coisa que é comum no feedback, a pessoa se irrita. Por quê? Porque quando ela sabe que ela está errada, mas ela não dá conta daquilo, porque se ela aceitar, tá beleza, né? Significa que ela percebe, ela tem maturidade para perceber que ela está errada e ela conserta aquele erro, se ele for possível de consertar. Senão, ela vai promover uma mudança pessoal para que nas próximas vezes ela possa aceitar aquilo. Mas quando ela se irrita, porque ela percebeu também, mesmo que não seja racionalmente. Mas ela percebeu, porque a gente vai para a raiva. Amor e raiva, eles são contrapontos. E tem o terceiro, que ela não dá conta também, mas ela não trouxe a consciência, que é a indiferença. Então, são os 4 pontos que ela tem: a indiferença, a raiva, a negação e a aceitação. Como se dá feedback? Feedback, ele nunca pode ser sobre a pessoa. Então, você nunca começa um feedback genérico. Primeira coisa, você contextualiza o momento. Ontem, hoje de manhã, nesse relatório, nesse post, nessa situação, você contextualiza, você tem que fazer um recorte. Você não pode dizer assim: de vez em quando, às vezes, a maior parte do tempo. Esquece, feedback não existe. Você tem que ter um recorte de tempo, você tem que ter temporalidade. Coloque. Aí você tem que dizer, esquece a pessoa, não é você. É esta postura, este número. Por quê? Porque você tem que tirar o ser humano. Porque se for sobre a pessoa, se ela for seu amigo, esquece. Se ela for seu parceiro, esquece. Se ela for seu funcionário, demite. Porque sobre a pessoa não tem o que fazer. Você vai dar feedback sobre um ponto a ser melhorado, né? Então você vai chegar e vai dizer: olha,
Eu vou falar sobre um que eu falei com minha equipe ontem, que eu até compartilhei com o Grau, dando um spoiler do que eu iria mais ou menos falar daqui. Cheguei para uma colaboradora minha e falei: "Este post", e dei um print para ela, porque ela foi fazer um post na minha rede social. Falei: "Este post", ou seja, eu contextualizei qual era. Eu virei e disse assim: "Nesta frase", eu disse qual que era. O objetivo aqui era que a gente fizesse este link e esta chamada, que a gente fizesse este objetivo, quer dizer, eu deixei claro qual que foi o erro. O erro foi este post, o objetivo era este. E a gente não fez isso. A gente deu a entender para o usuário, para o visualizador, para o meu público, que a mensagem não era esta, a mensagem era aquela outra. Então você disse o quando, a temporalidade, você disse qual foi o erro foi este, por que foi o erro? Porque você deu a entender que o usuário tinha feito isso. Aí qual foi o quarto ponto? O quarto ponto é: eu espero, expectativa, eu espero que seja refeito o post, dá de novo a temporalidade. Quando? Nos próximos 10 minutos, pode ser amanhã, daqui a 6 meses, na semana que vem, na próxima vez que a gente se ver, seja lá o que for, você tem que botar temporalidade. E o quê? Que seja feita a chamada desta forma. Ou que o número suba de X para Y, que aconteça isso e aquilo, que ao invés de você falar isso, você fale aquilo, que ao invés de você se comportar dessa forma, você se comporte de tal forma, que ao invés de você falar durante 5 minutos, você fale durante 3 minutos, que ao invés de você interromper dessa forma, você interrompa dessa. Por quê? Porque eu acredito no seu trabalho. Aí você termina com um reforço positivo, porque você é a pessoa capaz para fazer isso. Porque você tem tudo para dar certo aqui, porque você já fez isso antes. Porque tem esse outro post que você já fez brilhantemente. Então, resumindo, você tem que tirar a pessoa do feedback. Você tem que dar o mais rápido possível o feedback. Porque eu ouvi uma historinha semana passada muito boa, que era o seguinte: a tia de uma pessoa, X, ela esperava a data de aniversário desse ser, para dizer tudo que no ano, por isso que eu não gosto de eu gosto da avaliação 360, porque ela é necessária nas empresas, né, os ritos do mundo corporativo, quando é coisa boa, gente. Mas você jura que você vai deixar uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses, para falar tudo que a pessoa fez de errado nos últimos 6 meses? Nossa. Não dá, Aí já né? transbordou o copo, né, Pazê? Não dá, né? Ah, eu sou honesta. É que nem por que que as pessoas têm pavor da bendita DR em relacionamento? Por que quando você fala: "Vamos ter a DR", A casa já gente, caiu. vai vir todo aquele pote, né, pra comer. Verdade. Não! Então, assim, teve uma pergunta que às vezes as pessoas me falam: "E você manda feedback como?". Gente, até por WhatsApp. "Ah, mas não é uma falta de respeito?". Não, se você tiver o hábito, gente. Essa é a minha opinião e era isso que eu tinha que trazer. Por isso que eu tô te falando assim, não é o fofo. Pior feedback que você pode dar: "Ai, você tá tão linda hoje, eu gosto tanto de trabalhar com você, é tão bom isso aqui, seu trabalho é ótimo, só tem um negocinho para te falar". O que que a pessoa grava? "Seu trabalho é A ótimo". parte boa. Boa, boa. É Pazê, isso. você é uma das